Aprenda, meu amado irmão, biblicamente falando, Deus trata o ser humano no Antigo e no Novo Testamento, nesses 4 mundos aqui, eu provo. Quais são os 4 mundos que o ser humano pertence? Mundo biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Tem crente que pensa que a gente só pertence ao mundo espiritual. Vai ter problemas graves. E os ímpios que pensam que a gente pertence aos 4 mundos, menos o espiritual. Os 2 lados estão errados. E eu provo para você no Antigo e Novo Testamento. Vamos lá? Quando Deus colocou o povo no caminho do deserto para chegar a Canaã, isso tem uma tipologia bíblica. Israel representa a igreja. O Egito, o mundo. A trajetória no deserto é a nossa caminhada na terra para chegar em Canaã, o céu. Toda uma tipologia bíblica. Então, quando o povo de Deus estava na trajetória do deserto, vamos lá? Como é que Deus trata o povo? Maná e água, mundo biológico. O povo dividido em tribos e príncipes, mundo sociológico. 3 festas anuais no deserto, mundo psicológico. A Shekinah de Deus, a coluna de nuvem, de dia, e a coluna de fogo de noite, a presença de Deus, mundo espiritual. Olha Deus tratando o seu povo nos 4 mundos. Vamos ao Novo Testamento, um dos textos mais lindos da Bíblia, palavras de Jesus, que eu vou sintetizar. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus falou: não andeis, pois, ansiosos. Ansiedade, mundo psicológico. Pelo que haveis de beber ou pelo que haveis de comer, mundo biológico. Depois ele vai dizer: porque quanto aos vestidos vocês estão preocupados? Roupa nos distingue socialmente, mundo sociológico. E aí ele vai no final do texto dizer, muito interessante, no versículo 33, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus mostrou que a prioridade é do mundo espiritual, mas ele não aniquilou o mundo biológico, psicológico e sociológico. Jesus no templo, quando ele falou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus falou no templo. Estava falando do dízimo e da oferta que pertence a Deus e nas obrigações que tinha com César. O apóstolo Paulo, no texto que eu li, Romanos capítulo 13, ele diz, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. E o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16, do versículo 35 ao 40, ele defende a sua cidadania quando ele foi preso injustamente. Ele foi preso, mantido em cárcere, e Deus envia um terremoto, e quando ele é liberado, os magistrados souberam que ele era cidadão romano e tremeram na base. Disseram, manda ele cair fora da cidade. Ele falou, não vou sair daqui não. Não é assim não. Eu sou cidadão romano e não tive julgamento. Ele reivindica a sua cidadania. Agora escute o que eu vou dizer para a amada igreja. Eu fico olhando hoje a hipocrisia de muitos crentes. Quando a gente está falando de questões sociais que vão interferir em todo mundo, questões sociais, questões do mundo sociológico, que vai interferir no biológico, vai interferir no psicológico, aí muitos crentes não. Isso aí não tem nada a ver conosco. Como se pensassem que fossem só seres espirituais. Então segura. Você que já está botando comentário aí e falando asneira, então segura aí. Se você é só cidadão dos céus, não tira a carteira de identidade, nem carteira profissional, nem passaporte, que isso é cidadania terrena. Se o teu patrão não te pagar, não busque a justiça trabalhista, porque isso é cidadania terrena. Se alguém te ameaçar ou ameaçar a tua família, não busque a polícia, porque isso é cidadania terrena. Vamos parar de hipocrisia! Não recebe salário e fica quieto.
Não busque direitos que você tenha diante da justiça, porque isso é cidadania. Então isso é uma hipocrisia de uma falsa espiritualidade. Agora eu aprendi algumas coisas na minha vida. Eu aprendi que Deus não chama todo mundo para uma mesma coisa. E eu também aprendi que não é porque Deus não me chama que o outro está fazendo está errado. Não é porque eu nem concordo com aquilo que o outro está fazendo, é porque ele está errado. Deus chama pessoas para diferentes áreas da vida, para diferentes áreas do reino. Agora, o que o povo de Deus precisa entender, e que muitas vezes desconhece a história, aí vem os ímpios, os esquerdopatas, os que nos odeiam, os que nos querem alijar da vida social, da cidadania que todos nós temos direito. Seja eu como pastor, você como membro. Nós somos cidadãos desse país e dessa pátria. Deixa eu dizer uma coisa que eu fico assim abismado muitas vezes com o povo de Deus. Escute o que eu vou te falar. A mais importante tradição do mundo ocidental é o cristianismo. O cristianismo ele está envolvido em toda a vida da sociedade do mundo ocidental. O cristianismo é o principal fator da formação da Europa e das Américas. Direitos humanos, cristianismo. Proteção à vida, cristianismo. Valorização do idoso, da mulher e da criança, cristianismo. Não é, gente, acorda, povo de Deus. Não é socialismo, nem comunismo. Essas coisas vieram do cristianismo. Permeia toda a vida da sociedade ocidental. Se o mundo ocidental não tivesse o cristianismo, isso aqui era uma sociedade de bárbaros. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. Harvard, Yale, Princeton, Bolonha, Oxford. Cristãos. As maiores obras sociais do planeta Terra foram criadas por cristãos. E aí, gente, quando eu falo da reforma protestante, que é o ramo que nós viemos, nós somos protestantes, a igreja evangélica vem do ramo da reforma protestante. Aí, filho, é pá de cal. É a reforma protestante que tira o mundo do obscurantismo. É a reforma protestante que tira o mundo da ignorância. A partir da reforma protestante se produziu ciência. É a reforma protestante que traz a escola pública. É a reforma protestante que traz o Estado laico. É a reforma protestante que permite que pessoas de classe baixa conquistem riqueza e poder. É a reforma protestante que tira a ideia de que o trabalho é pecado. Eu podia continuar a lista aqui. Não foi socialismo que fez isso. Não foi socialismo que trouxe escola pública. Não foi socialismo que trouxe riqueza e poder a pessoas de classe baixa. Ao contrário, o socialismo nivela todo mundo por baixo para uma elite política dominar. As pessoas estão enganadas. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja do Senhor Jesus. O comunista é um estilo de vida. Ele é comunista em casa, na escola, no trabalho, nas ideologias, na hora de votar, na hora de se manifestar. O cristianismo não é religião, é o reino de Deus na terra. É um estilo de vida. O cristianismo é para você viver não em 2 horas de culto. Se você vive a vida cristã em 2 horas de culto, o teu cristianismo está falido. O cristianismo é para ser vivido na tua casa, na tua família, na escola, no trabalho, nas relações sociais, quando você compra, quando você vende. E outra, para calar a boca dessa patifaria desses esquerdopatas. As nações mais poderosas do planeta Terra, a matriz é evangélica. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Suécia, Suíça, Holanda. Vamos embora, pode continuar a lista.
onde o cristianismo é maioria, respeita as minorias. E onde o islamismo radical é maioria, massacra o cristianismo. Eu estou falando aqui de verdades que você pode comprovar na história. O vídeo está sendo gravado. Agora chegamos ao Brasil. Meus dois irmãos mais velhos, um deles está aqui, o Samuel, que é o primogênito da nossa casa, mais velho do que eu, 10 anos, o Sérgio, que também está aqui, mais velho do que eu, 9 anos. Eles foram para escolas militares, a idade deles mais velha do que eu. Eu fui dos filhos, tenho duas irmãs, a Cileia e a Suzana, que fiquei mais perto do meu pai. Com 10 anos de idade, meu pai me ensinou a ler o Jornal do Brasil, o jornal que ele lia. Me ensinou a ler como é que se lê uma notícia. Eu tinha 10 anos de idade. Aprendi a ler jornal, nunca acreditar na manchete. No meio da reportagem está a verdade. Eu conheço a história política do Brasil desde 10 anos, eu tenho 66. Há 56 anos que eu estudo, leio e vejo toda a história da nossa nação. Eu acompanho esse negócio. Então eu vou falar aqui de coisas que eu não tenho... A pior coisa é você enfrentar alguém que não tem medo da história. Escute. No ano de 2002, há 23 anos atrás, nós tivemos um candidato evangélico de centro-esquerda chamado Antony Garotinho. Garotinho foi governador do estado do Rio de Janeiro. Ele foi eleito, saiu com uma aprovação tão grande que elegeu a mulher dele governadora. Ele foi candidato a presidente da República e não conseguiu ir para o segundo turno. Então nós, um grupo de líderes evangélicos, decidimos apoiar Lula no segundo turno das eleições. E o que é que nós pensávamos? Veio de classe baixa, dos trabalhadores, do Nordeste, esse cara pode resgatar a nossa nação. E nós o apoiamos. Naquela época, para o Zé Bobão, que fica falando arneira, que nem era nascido, ou que estava chupando chupeta, naquela época, a esquerda não botou as unhas para fora. Naquela época, não tinha debate ideológico. Naquela época, nem Lula, nem o PT falavam sobre questões de casamento gay, de aborto. Não se falava isso, não se discutia isso. E você só tinha duas opções para votar. Ou votar num candidato da esquerda, que era Lula, ou num da centro-esquerda. Não tinha candidato de direita. Ou um ou outro. Ou vota em um, ou vota em outro. Era essa a escolha. Eu votei em Lula. Depois disso, eu fui convidado a participar do Conselho de Desenvolvimento da Presidência da República. 90 pessoas representantes da sociedade civil, e eu era o representante evangélico no Conselho de Lula como presidente. E aí eu comecei também a ser convidado a participar de audiências públicas no Congresso Nacional. E eu comecei a ver a diferença entre o que eles falavam para a mídia e como eles agiam no bastidor para aprovar leis contrárias a nossos princípios. Eu falei, pedi para sair. Fiz um documento e disse, estou me desligando disso daí. Isso aí vai ferir meus princípios e sair disso. Caí fora. Depois, nós tivemos uma eleição. Tem que se fazer uma escolha. Ou você escolhia Serra, centro-esquerda, ou escolhia Dilma, esquerda. Não tinha direita. Eu apoiei Serra. Falei, eu não vou apoiar PT. Começaram a botar as unhas de fora e mostrar toda a sua ideologia, o que é que eles acreditavam. Falei, não dá para apoiar mais. Depois, em 2014, veio Aécio, que não havia nenhuma denúncia de corrupção. Centro-esquerda, PSDB, Aécio. Dilma na reeleição. Aécio perdeu. E depois, sim, em 2018, veio um candidato da direita, Jair Messias Bolsonaro. Naquela época, não havia ainda a possibilidade dele ganhar a eleição. Mas quando eu fiz o casamento de Bolsonaro, esperando a noiva Michele, ele me chamou num canto, anos atrás, ele disse assim, Malafaia, um dia eu vou ser candidato a presidente. Eu falei assim para ele, tu tá maluco? Como é que vai ser candidato, rapaz? Tu
Tu é do baixo clero. Eu vou ser, porque tem que dar um jeito nessa nação. Deixa eu deixar bem claro aqui para meus amados irmãos. Messias, para mim, só tem um, Jesus Cristo. Eu apenas desempenho a minha função de cidadão, de apoiar um ou outro e de mudar. Eu vou contar uma outra para vocês. A maioria não sabe. Vocês sabiam que Sérgio Cabral foi eleito governador do estado do Rio? E sabe qual era a força de Sérgio Cabral? Ele foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado e fez uma limpeza. Sabe qual era a plataforma de Sérgio Cabral? Moralidade. A maioria nem sabe disso. Eu votei em Sérgio Cabral. A reeleição dele foi tão violenta que não teve nem graça a campanha. Ele, como diz na língua, ele passou o cerol. Arregaçou e foi reeleito num massacre. Por quê? Porque havia o discurso de limpeza moral contra a corrupção. Depois veio toda a lama. Eu abro aqui um parêntese para dizer uma coisa. Irmão, você apoiar um candidato que não está envolvido por corrupção ou por roubalheira, não tem problema nenhum. Feio é depois que você saber que ele está envolvido por isso, você continuar apoiando ele. Apoiar Lula quando não havia nenhuma denúncia contra ele, não há nenhum problema. Vida limpa, feio, é depois de um dos maiores, não sou eu, por favor, ministro Barroso, um dos maiores esquemas de corrupção da história do mundo, que a Lava Jato mostrou dos governos Lula e Dilma. Ministro Gilmar Mendes, governo de ladrões. Ministro Fux, roubalheira. Ministro Alexandre de Moraes, na USP, ladrões. Ups, só estou mostrando. Nada de manifestação. Querer discutir comigo tem que vir preparado com a história. O Malafaia apoiou Lula, e também depois apoiou Serra, e depois também apoiou Aécio, e agora apoiou Bolsonaro. Tu que brincava de carrinho? Jogava bola de gude? Chupava chupeta? O que tu sabe da história desse país? E outra, quando eu deixei de apoiar, larguei o aço neles. Por que é que eles não falaram nada contra mim? Desculpa uma expressão chula. Porque eu não tinha rabo preso. Porque se eu tivesse assim, cala a boca aí, ô pastorzinho, nós te compramos, te damos grana. Hã? O que é que eles falaram contra mim? Nada, porque eu não devia nada a eles. Então eu tinha moral para falar. A partir daí, escute isso. Você tem que entender e tem que aprender. E nós vamos fazer um clamor pelo Brasil aqui no final. Vou pedir o pastor Marcos Gregório para levantar um clamor aqui pela nossa nação. Escute isso aqui. Que você tem que entender, irmão. Aí começa uma guerra. Uma guerra política das mais violentas. Eu estou observando todo o jogo e começo a me posicionar. Eu sei, vocês acham que não seria mais fácil para mim estar aqui na igreja, essa igreja linda, maravilhosa, de um povo espetacular, de obreiros especiais? Não era muito cômodo para mim estar numa boa aqui, dando glória a Deus e aleluia, e falando rajada de língua estranha? Vocês acham que é brincadeira o preço que se paga? Ou vocês acham que eu tenho alguma intenção, algum interesse político de ser alguma coisa? Eu sou uma voz profética, meu irmão. Eu não tenho interesse político de ser candidato a nada. Eu estou só mostrando para vocês essa guerra toda de tudo que aconteceu. E aí eu começo a denunciar um ministro que se levanta cometendo as maiores arbitrariedades, rasgando sucessivamente a Constituição, mais de 50 vídeos. Todas as manifestações, eu não xingo o ministro, porque se eu caluniar, difamar, injuriar, vai ter processo contra mim. Todas as vezes que eu falo do ministro, eu cito a Constituição, que é a lei maior, que ele foi feito para zelar. E aponto os seus erros. E eu sabia que uma hora a conta ia chegar. E aí, apreendem o telefone de Bolsonaro. E tem conversas minhas lá.
Só tem uma coisa boa disso. É que mostra que eu não sou bolsominion, é que mostra que eu não sou um puxa-saco, é que mostra que eu sou um cara independente, critico quando tem que criticar, elogio quando tem que elogiar, meu papel profético. E outra, vou até dizer aqui para a imprensa que está aqui, eu troco de celular, porque é o 12, depois é o 13, depois é o 15, então troca de celular. Mas, irmãos, o meu celular da época da campanha, de prefeito de São Paulo, tem mais ou menos, eu vou botar por menos, uns 20 áudios que eu mandei para Bolsonaro, para Michele e para os filhos dele, largando o aço, por não se posicionarem firmemente e deram apoio mascarado a Pablo Marçal. Eu botei para ferver em cima deles. E por quê? Me respeitam! Me respeitam porque eu sou íntegro, eu sou honesto e falo a verdade. Quem é que fala de Bolsonaro e continua do lado dele? Ninguém. É defenestrado. E por que eu continuo? Porque me respeitam. Agora eu mando em Bolsonaro. É uma coisa fantástica. Fenomenal. Eu quero saber qual é o ministro que eu nomeei. Qual é o cargo de segundo escalão que eu nomeei. Eu queria saber o nome que eu não sei, de tanto poder e influência que eu tenho. Eu não conheço. Aí, eu vou dizer tudo. Aí, escute, nessas conversas com o Bolsonaro, eu tenho intimidade e eu falo. E até bobagem. Aí os irmãos santos dos santos, terrivelmente espirituais, que não se incomodam com pedofilia, que não se incomodam com assassinatos, que não se incomodam com corrupção, pastor Malafaia, esse não é um jeito de um pastor falar, vai cuidar da tua vida. Vai dar lição de moral, não em mim. Eu sou ser humano, eu nunca, até aqui os pastores aqui, eu sou um homem perfeitíssimo, aleluia, louvado seja eu, glórias ao meu nome. Louvado seja eu entre todos os seres humanos. Eu tenho defeitos, não acerto todas, tenho o meu jeito de falar. Agora, o que o vazamento trouxe? A minha integridade, a minha honestidade de criticar o que tem que criticar, de falar bem o que tem que falar bem. Agora, pare aí, pare! Pare. Artigo 5º, inciso 10º da Constituição. É inviolável o sigilo das pessoas. Por quê? Quem da Polícia Federal que controla os inquéritos, quem controla os inquéritos é a Polícia Federal. Sabe qual é a primeira coisa quando você é chamado? É a primeira folha dizendo sigiloso. Por que vazam isso? Para desviar a atenção da sociedade para os crimes do ministro Alexandre de Moraes. Para tirar a atenção disso, já que eu venho batendo firme. Agora, escute isso, irmãos. Você pergunte a qualquer juiz, a qualquer jurista, um ministro ou um desembargador ou um juiz só pede apreensão de passaporte se houver provas de fuga eminente. Como? Quando a bomba estourou, na quinta-feira eu estava em Portugal. Soltei vários vídeos. Voltei para o Brasil. Como é que eu vou fugir? Era para mim ficar lá. Pense, irmão, pelo amor de Deus, povo de Deus, pense. Bem, se para prender um celular tem que haver provas de possível fuga eminente, como é que eu venho de volta? Para vocês verem a covardia da perseguição e da maldade. Apreendem meu celular, meu passaporte. Eu estou sendo investigado. Eu não estou indiciado. Como é que prendem um passaporte de um líder religioso respeitado? Como é que se faz isso? Ao arrepio da lei e da norma.
Aí, um delegado muito gentil, um cara muito educado, no aeroporto internacional do Galeão, disse, tivemos que abrir as malas, pastor Alexandre com a esposa, que eles sabiam quem estava no mesmo grupo de voo, botou todo mundo junto, abriu todo mundo mala para ver se tinha alguma coisa minha em alguma mala, aí pegou meus cadernos, meus famosos cadernos. Eu não gosto de laptop, eu não gosto de tecnologia. E a neurociência me ajuda. Movimenta o cérebro quando você escreve. Tudo meu é no caderno. Eu devo ter uns 15 a 20 cadernos. Levei 4. 3 cadernos exclusivos com esboços de mensagem. E um caderno onde todos os vídeos que eu faço e os discursos nessas manifestações eu escrevo. O delegado federal abriu e folheou os cadernos. Ele folheou caderno por caderno. Eu falei, amigo, me devolve esses cadernos, porque são esboços de mensagens que eu prego. Pode esse aí que eu escrevo sobre o que eu vou falar? Fica com esse aí. Ele olhou, mas ele estava debaixo de ordem do chefe da Gestapo de Alexandre de Moraes em Brasília, o delegado lá, chefe da Gestapo, que isso não é Polícia Federal. Aí ele ligou e o cara falou, recolhe tudo. Ele falou, pastor, eu obedeço a ordem. Eu falei, perfeito, obrigado. Ô, senhor ministro, já digitalizou os cadernos? Me devolve. Será que pode ter alguma questão teológica de que eu queira dar um golpe? Bem, talvez sirva para alguém da Polícia Federal aceitar Cristo. Agora escute, irmãos, eu vou terminar minha palavra e a gente vai orar. Eu vou terminar e a gente vai orar. Sabe o que é esse inquérito? O inquérito fala de obstrução de justiça, formação de quadrilha, golpe de Estado, intervenção para ajudar governos estrangeiros. O que é que eu tenho com isso, gente? O que é que eu tenho com isso? Para vocês terem a ideia do nível da perseguição, só que ele escolheu o cara errado. Não que eu seja o Superman Gospel. Não. Ele escolheu o cara errado e eu explico por quê. Porque eu não tenho medo de ser preso, eu não tenho medo de ser retaliado, e a pior coisa é você lutar com alguém que não tenha medo naquilo que você quer lutar. Eu não tenho medo de nada disso. Segundo, com todos os meus defeitos e limitações, eu sou um ungido de Deus. Eu sou uma voz profética. Ele escolheu o cara errado para tocar. E eu declaro aqui para a igreja, já declarei nas manifestações, eu declaro aqui, em nome de Jesus, esse homem vai ser julgado ou pelas leis desse país, ou pela ação de Deus, ou as duas coisas juntas, mas ele vai cair, vai chegar a hora dele. Eu não desejo mal para ninguém, mas vai chegar. Eu termino a minha palavra para lembrar você, pare para pensar. Há poucos anos atrás, não mais do que 5, ninguém tinha medo de falar em redes sociais. Ninguém tinha medo de postar nada. Como é que as pessoas estão com medo hoje? Por que o medo? Essa é a maior prova de que o Estado democrático no Brasil está em perigo. Irmãos, todas as perseguições políticas terminam na religiosa. Hitler, o comunismo da União Soviética, da Coreia, de Cuba e de China atualmente, e as ditaduras do mundo. O final é perseguição religiosa. Podem mudar, podem falar o que quiser. Eu não vou parar, eu não vou me calar e eu vou continuar a minha marcha naquilo que Deus me chamou para fazer. Eu só peço, me cubra com a sua oração. Porque eu não estou defendendo o meu pirão. Eu não estou defendendo alguma coisa minha, eu não sou candidato a nada. Eu estou defendendo a liberdade do povo brasileiro. Eu estou defendendo que se cumpra a Constituição, que tenhamos uma nação livre e de paz, sem perseguição política e sem maldade. Essa é a minha oração, a igreja de pé.
Eu vou fazer uma oração, pastor Marcos vai levantar um clamor. Mas a última coisa que eu quero falar com vocês. Leem a Bíblia. Deus, quando mandou o seu povo para o cativeiro babilônico por 70 anos na Babilônia. Deus, preste atenção a isso aqui, depois tu leia cuidadosamente Jeremias capítulo 29. Vai lá ler. Deus mandou o povo para o cativeiro babilônico. Existem. Escute isso, irmãos. Eu vou até sinalizar. É interessante esse negócio. É muito interessante isso aqui. Já vamos encerrar com uma oração. Aqui, ó, quer ver? Olha que coisa incrível na Bíblia, como a Bíblia é fenomenal. Como a palavra de Deus tem resposta. Achei. Deus dá 8 instruções ao povo. Quantas instruções? 6 de cunho exclusivamente social. Uma de cunho social e espiritual. E uma de cunho espiritual. Jeremias capítulo 29. Versículo de número 5. Edificai casas, habitai, plantai jardim, comei dos seus frutos, tomai mulheres e gerais filhos. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Olha aqui, ó. Uma. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Aqui estão as 6. Agora, uma. Versículo 7. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, essa aqui é de cunho social e espiritual. 6 de cunho social, uma de cunho social e espiritual e uma espiritual. Versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que Deus é esse? Um Deus que não conhece o que é o ser humano? Ou que conhece? Por que Deus não falou para Jó, olha, eu vou mandar vocês para o cativeiro da Babilônia? Orem, jejuem, e está acabado. Não. Edifiquem casas, produzam, construam, cresçam, trabalhem pela paz. Tudo cunho social. E deixa eu dizer uma coisa para a igreja para a gente orar. Que eu já disse aqui e vou repetir. Paz pessoal. Repita, por favor. Paz pessoal. Você só encontra em Cristo. Deixo-vos a minha paz vos dou. Isso aí é paz pessoal. Agora vocês vão repetir. Paz social. Primeiro eu falei de paz pessoal, que só com Cristo inundando o coração do ser humano. E agora eu vou falar de paz social. Sabe como é que vem a paz social? Oreis pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 2, diz assim: antes de tudo, se façam orações e deprecações pelos homens que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque isso é bom e agradável ao Senhor. Então, meus amados irmãos, se queremos paz social, intercessão da igreja, paz pessoal com Cristo, eu estou lendo a Bíblia. Eu não estou citando o teólogo João das Couve, ou sei lá quem. Eu citei a Bíblia para vocês. Orem. Orem pelo Brasil. Orem pelas autoridades. Irmãos, a igreja tem um poder incrível. O que a igreja liga na terra é ligado no céu. A igreja tem uma autoridade. Mas se o povo de Deus não quer ter conhecimento, não quer exercitar a sua cidadania e não quer orar, o que será do Brasil? Não venha para cá com esse profetismo, pastor, o mundo vai de mal a pior. Jesus vem, é mesmo? Você está querendo dizer para mim que Jesus é americano? Que Jesus é alemão? Que Jesus é suíço? Vai nessas nações para ver se tem um índice de criminalidade como tem aqui. Vai nessas nações para ver como é que o povo anda tranquilo. Então que conversa é essa? Então Deus tem preferência? O que é que está acontecendo conosco como igreja? Nos omitimos da sociedade e nos omitimos como representantes do reino na terra. De orar, de jejuar, de clamar,
e de marcar posição de cidadania. Vamos orar pelo Brasil. Pastor Marcos, por favor, chegue aqui. Eu queria convocar a igreja para a gente fazer uma oração pela nossa nação. Vamos orar.